Boa tarde a todos. Meu nome é Adriano, sou professor, advogado, estudante de psicanálise e astrologia. Pessoal, para quem não é inscrito no canal, peço a gentileza que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Lembrando que a finalidade deste canal é auxiliar na promoção, na expansão da consciência do ser humano. Falar de diversos assuntos da sociedade, da psicologia, da filosofia humana e contribuir para o desenvolvimento espiritual de cada um de vocês. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre crescer em silêncio e ter um propósito de vida. Por que eu estou falando disso? Inclusive o assunto de hoje, ele vai dentro do que está na Bíblia, que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Jesus, ele não disse essas palavras à toa. Nós precisamos meditar e refletir sobre qual a finalidade e a essência de tais palavras, que parecem simples, mas contêm bastante profundidade e sabedoria, como sempre nas palavras do nosso modelo e guia, Jesus. É necessário crescer em silêncio no aspecto de não se envaidecer, no aspecto de não querer aplausos, no aspecto de não querer espetáculo. O que nós temos vivido e percebido, aliás, detectado nos dias atuais, é que uma grande gama de pessoas tem procurado ostentar em redes sociais, colocar uma vida inalcançável em termos de bens materiais, sempre palpitar e querer honrarias em tudo que se faz. Se está no lugar, quer demonstrar, se ganha tal quantia, quer exibir. É puro sensacionalismo e também um pouco de tolice. Por quê? Porque esse precioso ensinamento de Jesus, que a mão direita faz e a esquerda não precisa saber, ele também contém uma sabedoria profunda no aspecto de que quanto mais você grita aos sete cantos, mais outras pessoas virão aquilo que você está fazendo. E, como eu já disse em outras aulas, tudo é energia, a física quântica explica isso com profundidade, são pessoas do outro lado vibrando na contramão dos seus propósitos de vida. Então por que você tem que ficar falando aquilo que você está fazendo, aquilo que você está construindo? No primeiro momento, essa é a finalidade. Esconda apenas para ti, apenas para Deus. Só Ele precisa saber dos seus projetos, mais ninguém. Até porque, por outro lado, é puro ego querer ostentar. É puro ego querer se envaidecer. Isso não é trabalhar para Cristo. Quando você espera aplausos, você quer gritar para todos os cantos, você está buscando o reconhecimento do seu ego. Você não está procurando o conhecimento e o crescimento espiritual. Então, trabalhar em silêncio requer disciplina, sabedoria e humildade. O tolo grita, o tolo se enaltece, o sábio silencia, o sábio edifica, o sábio ele cresce. Jesus, que é o nosso modelo, ele não disse nenhuma palavra sem ter profundidade, sem ter sabedoria. Então, nós temos convivido com uma sociedade que o tempo todo rotula o que faz, rotula o que compra, demonstra onde vai, o que frequenta, quanto tem financeiramente, qual o seu patrimônio, certo? E nós precisamos compreender perdão pessoal, tinha um pessoal me ligando aqui agora. Nós precisamos compreender que é através do silêncio que nós vamos crescer. É através do silêncio que nós vamos edificar o nosso legado, as nossas conquistas, a nossa missão, a nossa estadia nessa vida terrestre. E, tendo em vista o crescimento em silêncio, eu também te pergunto, é necessário ter mais o quê? Propósito de vida. Eu me deparo muito
hoje em dia com pessoas que você não consegue verificar um propósito de vida. Por que você vive? Qual é a sua essência espiritual? Sabe, pessoal? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter uma finalidade. Por qual razão você vive? Qual o seu propósito? Bom, eu vou falar por mim. Durante muito tempo, desde pequeno, eu queria deixar algo grande. Eu tenho essa questão de deixar um legado na sociedade, dar uma contribuição significativa na sociedade, mesmo que mínima, como uma formiguinha. Mas eu quero contribuir. E por muito tempo, eu busquei o dinheiro. Eu busquei uma condição financeira estável e confortável. Mas sabe para quê? Não foi só para ter, porque é aí que está a essência. Esse final de semana passado, graças a Deus, eu conquistei o que eu sempre pedi. Uma estabilização financeira para que eu pudesse deixar um legado. Como assim, Adriano? Não que eu vou me debruçar agora numa zona de conforto e ter o dinheiro só por ter. Não. Não é por isso. Deixa eu te explicar melhor. Eu sempre quis ter uma condição financeira plausível, vamos dizer assim, para eu poder ter mais tempo para pensar e contribuir para a sociedade. Cada um dá a sua contribuição na medida dos seus talentos. Cada um tem um propósito. Eu sempre entendi, até pela minha faculdade, até pela minha formação, como advogado e hoje estudante de psicanálise, a minha contribuição seria com uma palavra, com um conhecimento, certo? Por muito tempo eu me debrucei e ainda me debruço nas prateleiras, nos livros, sempre querendo buscar mais autoconhecimento. Só que buscar conhecimento só para si, ele te adoece, ele te perturba. E eu percebi que é necessário buscar o conhecimento para entregar uma mensagem. Então hoje eu entendo que eu tenho uma função. Essa, pelo menos, é o meu propósito, é a minha finalidade como ser humano na sociedade. Eu quero dar uma contribuição ensinando, compartilhando ensinamentos daquilo que eu venho experienciando e vivendo e aprendendo, certo? Como sempre digo, ninguém detém a verdade. Eu apenas quero contribuir da maneira que eu venho aprendendo e colocando em prática na minha vida e funcionando. É como se eu fosse um cientista da minha própria vida. Eu experiencio situações e vejo se aquilo que eu estudo bate de acordo com aquilo que realmente eu estou colocando em prática. Não adianta você ficar enfurnado em livros e não colocar em prática, não adaptar ao seu dia a dia. E, como eu disse, o meu propósito de vida sempre foi ter uma situação financeira não para eu ostentar esse dinheiro, não para eu exibir para outras pessoas ou menosprezar quem não tem. Pelo contrário, eu entendo que o dinheiro é apenas uma moeda de troca, é uma moeda necessária neste planeta para que eu possa ter mais tempo e recursos possíveis para eu contribuir com a escrita e publicação de alguns livros que eu estou escrevendo, com palestras, com aulas como essa, com recursos financeiros para quem não tem, uma cesta básica, alguma coisa. E, por exemplo, agora há pouco mesmo, eu estava fazendo aqui uma corrida no parque e eu fico sempre meditando naquilo que eu vou gravar depois. E eu pensei, eu estou cansado, o dia foi corrido, né? Como vocês sabem, eu sou advogado, depois eu corro, faço academia cedo. Então, assim, como todos nós, temos a agenda da vida corrida. E cada vez mais eu tenho a percepção que a vida está passando rápido. E eu fico sempre me perguntando, o que eu estou entregando? Qual é a minha essência? Qual é o meu propósito? Eu não posso me desviar. Porque a sociedade em si, pessoal, sempre cria obstáculos e distrações à nossa verdadeira essência, ao nosso verdadeiro eu. E muitas das vezes o ego te distancia de Deus, dos planos espirituais. E há pouco tempo atrás aqui, agora correndo, eu falei, nossa, eu tô cansado. Mas eu falei, cara, eu tenho que ter objetivo. Eu tenho que ter um propósito. Eu não posso me desviar daquilo que eu pedi. Porque até uma semana atrás eu disse, eu sempre pedi a Deus, Deus, me dê uma condição financeira estável para que eu possa ajudar ainda mais meu semelhante. E aí que é o problema que muitas pessoas às vezes caem. Quando ganham um recurso,
costumam se auto-sabotar. Não fazem nada daquilo que pediu e que se programou a fazer. E eu falei, não, eu preciso me mexer. Não foi isso que eu pedi? Aqui muito é dado, mas será cobrado. Então eu sei da minha responsabilidade. Ter dinheiro por ter dinheiro, haverá uma cobrança muito maior. Então a finalidade, às vezes, do dinheiro, da fortuna, de acordo com o Evangelho, a Bíblia, é para que você possa ajudar ainda mais aqueles que não têm. Não só com dinheiro, pessoal, mas com essa aula, com esse ensinamento que eu estou compartilhando agora para vocês. Então, o que eu pensei alguns minutos atrás? Agora, Deus correspondeu, porque é aquela coisa, né? Faz muito tempo que eu luto por este tempo, por este momento. Mas, como sempre eu digo, não é no nosso momento, é no momento de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E se Ele me permitiu estar numa condição próspera hoje, financeiramente, estou falando, é porque chegou meu momento. E agora compete a eu dar esse propósito de vida que eu sempre esperei. Se eu disse que eu quero contribuir para ajudar no crescimento e desenvolvimento de outras pessoas, eu preciso agir. Então, todos os dias nós vamos ter inúmeras distrações, inúmeros problemas. A vida ela é caótica, mas é na adversidade que o ser humano cresce. Então eu pensei, se eu for esperar um momento que eu tô descansado, que eu tô tranquilo para gravar esse vídeo, eu não vou ter. Então é nesse momento. Não tem um momento ideal. Qual é o momento ideal? É este agora. Esse que eu tô entregando uma palavra, um conhecimento para você. Mas eu tenho reparado também que vídeos como esse são pouco curtidos, são pouco escutados até o final. Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas muitas das vezes, e eu não tô julgando, com distrações, com dancinhas, com coisas que não falam sobre crescimento e sobre espiritualidade, sobre Deus. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Eu também aprendi lá atrás com um professor chamado Hélio Couto, e eu até convido vocês a pesquisarem aí, ele tem inúmeras aulas que transformam também a pessoa, o seu desenvolvimento, tanto na acepção espiritual como pessoal. Ele disse uma coisa, esse conhecimento que eu tô passando hoje pra vocês, não guarde pra vocês, porque senão será tolice, não serve pra nada. Coloque primeiramente ele em prática a seu favor, pro seu desenvolvimento, crescimento pessoal, mas procure passar que seja para 1 ou 2 pessoas esse conhecimento adiante. E você terá construído um legado. E é o que eu tô fazendo aqui agora. Não importa se eu vou ser famoso, não importa se muitas pessoas vão se inscrever no meu canal, não importa se muitas pessoas vão dar dislike, não vão gostar, ou não vão nem assistir, ou nem terminar o vídeo até o final. O que importa é o seguinte, eu tô fazendo a minha contribuição. Eu tô deixando a minha marca no mundo. Eu tô deixando o meu legado. Eu saio com a minha consciência tranquila de ter tentado passar aquilo que eu experienciei aqui na Terra. Então, que seja 2 ou 3 pessoas que escute e eu consiga modificar ou consiga contribuir no pensamento e na reflexão e no desenvolvimento dessa pessoa, eu estarei satisfeito. Até porque fama, alegoria e tudo mais, isso também seria esperar o quê? Aplausos, como agora há pouco falei. Isso é o ego, o Adriano ego trabalhando. Agora, quando eu esqueço o ego e falo, eu quero passar a mensagem, custe o que custar. Quem ouvir, que seja 2, 1 pessoa, eu vou estar trabalhando para Deus. E trabalhar para Deus é isso. Não importa quantas pessoas sejam. Eu simplesmente vou ser um canal para passar mensagem, para deixar uma marca no mundo, para contribuir de maneira significativa que seja na vida de uma pessoa. Então entendam, presta atenção, trabalhe em silêncio, ninguém precisa saber o quanto você está crescendo. Porque quando você faz isso, você está dando canal ao ego. Assim vai descer. Aquele que tem o aplauso aqui na Terra, quando chegar lá em cima, no plano espiritual, Deus já vai ter deixado o recado assim, ó. Meu amigo, suas honras foram lá. Aqui você não tem mais nada para receber. Por quê? Porque uma vida inteira buscou aplausos. Sempre fazendo para querer aplausos. Sempre querendo ostentar para ser reverenciado. Trabalhe em silêncio e guarde para si. Até porque, quanto mais você fala, mais pessoas podem invejar e te contribuir de maneira pejorativa no sentido de atrapalhar o teu projeto. Então, trabalhe em silêncio, só você e Deus. E detalhe, para que você trabalha? Qual é o teu propósito? Sabe, eu vejo pessoas hoje vivendo uma vida fútil, uma vida vazia.
uma vida eminentemente materialista. E esse mundo é um mundo de ilusões. Nós precisamos entender qual a nossa missão e nosso propósito de vida. Eu disse o meu não para me exibir. Eu só contribuir para tentar mostrar para vocês, como exemplo, como devemos agir. Tá? Cada um tem um talento. Jesus até fala disso, né? Na Bíblia, né? A parábola dos talentos. Cada um tem uma contribuição. Compete a você entender qual o melhor legado você pode deixar aqui na Terra. Esse foi o meu exemplo, apenas para servir como inspiração e ilustração para que vocês reflitam e dê canal para isso. Tá certo, pessoal? Então, saia desse ego, saia desse jogo de ostentação, saia dessa boiada que o tempo todo quer mostrar uma vida, digamos assim, utópica nas redes sociais, sempre querendo se envaidecer. Sai fora disso, preste atenção. Somente os humildes herdarão o reino dos céus. Então, ninguém precisa saber de nada. Só você e Deus. Trabalhe e cresça em silêncio. Outra coisa, dê um propósito de vida. Por que você vive? Qual o seu legado? Qual é a sua contribuição no mundo? Jesus disse, amar e ser caridoso. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, só daí você já consegue nortear aquilo que vai te guiar nessa vida. Mas o talento, a tua contribuição, é você que tem que descobrir. Faça essa reflexão. Tá certo, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Forte abraço.